Hoje, então, a gente vai falar sobre o movimento retrógrado dos planetas, alguns que já estão retrógrados, alguns que estão para retrogradar. E para isso, hoje eu chamei a Mai para falar comigo. Seja bem-vinda, Mai, mais uma vez. Oi, gente, de novo. Tudo bom, Mari? E Bora? fazia tempo que a gente estava marcando, não estava dando certo, Nossa, mas ó, a retrogradação já trouxe isso de. Olha essa sacada que eu tive agora. Que a verdade. retrogradação nos trouxe de volta. Já tá na conta aí das bênçãos da retrogradação de Saturno, que é o nosso regente, Efeito, né? exatamente. A gente já estava tentando, ó, semanas, né, falar sobre, principalmente sobre o Saturno em Áries, e Uhum, até agora a gente não tinha conseguido. Agora que ele está uhum, retrógrado, estamos de volta. sim, sim. E também vamos fazer um pouco da defesa dos planetas retrógrados, porque normalmente as pessoas só falam coisas negativas. Mas eu acho que antes da gente começar, né, a falar, entrar mesmo no tema, eu acho que é legal a gente entender um pouco, trazer bem nesse aspecto inicial do que seria esse movimento retrógrado, né? Porque Uhum. então acho que é interessante a gente já começar falando que, por exemplo, a Lua e o Sol, eles nunca ficam retrógrados, né? Isso a gente pode É. ter certeza, eles nunca vão ter essa aparência de andar para trás. Então a gente tem esse movimento direto que o planeta ele está caminhando para frente, mas a gente tem esse movimento retrógrado que o planeta aparentemente está andando para trás, né? Então Uhum. não quer dizer que eles estão nesse movimento, mas parece que estão. Então, pensando, né, pelo princípio da correspondência, que é esse princípio que funda a astrologia e funda a astrologia, se tem algo no céu que parece que está andando para trás, aqui na Terra a gente também pode pensar que parece que algo também está retornando, né? Então, por exemplo, o nosso reencontro aqui, como eu já falei, a gente pode colocar já na conta de Saturno, não de Uhum. Saturno, né? Mas de qualquer um desses astros aí que estão retrógrados. Tem alguma coisa assim que você quer Exato. adicionar nesse aspecto inicial, mais sobre, só para a gente, né, entender, ou às vezes até algum exemplo para as pessoas entenderem mais sobre o que seria esse movimento, tanto direto quanto retrógrado? Olha, eu sempre vejo mesmo como essa fase, como a maioria das pessoas a gente vê falando, né? Uma fase de revisão, né? É uma fase que os aspectos, as características dos planetas que em si que vão ficar retrógrados ali, a gente percebe que as coisas vão ficar um pouco mais lentas, né? Num sentido de reavaliar, refletir, é todo o né, que a gente Uhum, fala. E eu vejo mesmo como períodos assim, onde a gente se coloca meio que. É tipo revisão de escola. A uhum, gente passa um tempo ali aplicando as atividades, e antes de vir uma prova ou algo importante, a gente pega tudo aquilo que a gente já viu e faz uma revisão em cima daquilo. E uhum, depois eu percebo que o período direto, porque a gente sempre percebe quando o planeta ele fica retrógrado, ele entra retrógrado num determinado signo, ele vai voltando, né? Ele chega no signo anterior, em algumas vezes, né, que ele estava, para dar uma refletida sobre os assuntos ali daquele uhum, signo anterior. E quando ele vai em movimento direto, é como se ele trouxesse a reflexão para aquele signo que ele vai sim, ficar de novo, né? Então é meio que sim. aquela coisa de um assunto ajuda o outro. De repente, uma situação que a gente está passando agora, se a gente, vamos dar o exemplo, o Saturno retrógrado em Áries agora, ele pode retornar um pouquinho, chegar ali em Peixes de novo, vai revisar os assuntos ali de Peixes e quando ele voltar para Áries, é tipo, olha, eu trouxe aqueles assuntos aqui, um pouco de sabedoria para você lidar com o assunto que está aqui agora, sabe? Uhum, Eu sempre vejo de uma forma assim, para uhum, depois que ele ficar ali direto, né? A gente ter mais consciência, mais sabedoria do que a gente vai passar, né, uhum. naquele signo de novo. Eu enxergo dessa forma. Sim. Uma coisa que eu sempre penso, eu não sei se isso eu tirei da minha cabeça, ou às vezes que eu me confundo. Eu não sei se eu vi em algum lugar ou se eu realmente inventei isso, ou às vezes os dois, né? Porque às vezes acontece É, também, é pensar nesse movimento retrógrado mesmo como essa marcha ré no carro, sabe? uhum, Então eu é, gosto muito de pensar nisso. E principalmente naquele momento em que a gente está trocando de marcha. Então, antes da gente gravar aqui, a gente estava conversando sobre esse momento de troca, né, do movimento, que normalmente são esse momento que a gente vê como estacionário, que é esse momento ali que pausa. Então, esse seria sim. o pior momento para a gente fazer algo. Não necessariamente quando o planeta está retrógrado,
Mas, assim, 3 dias antes e depois dessa troca de movimento, porque as coisas tendem a parar. Porque para trocar de movimento tem esse desaceleramento. Então, é nesse Uhum, momento que é o mais crítico. Então, pensando, né, nessa analogia ali do carro, quando você muda ali de marcha, né? Então, tem essa troca. Então, esse seria esse movimento. Então, pensando nessa analogia do carro, né? Então a gente está ali olhando para trás. Então a gente não consegue ter toda essa atenção para frente, para o sim, futuro. A gente está atenta para trás, né? A gente tem que trazer esse olhar para trás. E a gente, quando a gente está na marcha ré, a gente vai mais lento. A gente não vai naquela força ali que está no movimento direto, né? Então eu sim. penso nisso, e uma coisa que quando você foi falando me veio também, que tem muitos planetas que retrogradam, e eles, por exemplo, quando a gente estava com a Vênus em Áries, que é um posicionamento que é difícil para Vênus, e ela volta para Vênus em Peixes, que é a sua exaltação, a retrogradação é muito boa. Eu lembro até É, recentemente que isso aconteceu, acho que deixa eu lembrar, que eu acho que, sei lá, um momento que Mercúrio estava em Libra e retrograda para Virgem, também é muito bom, né? Ele uhum, volta ali para onde ele estava. Então, porque às vezes sim, a gente, igual você falou também, a gente retoma algo. Então, eu sempre penso naquele movimento que a gente está andando para trás, cara, eu perdi Vênus, por exemplo. Eu lembro da retrogradação de Vênus de gente encontrando coisas venusianas perdidas, porque você tá olhando para trás. Daí você, sei lá, sim, você pega, acho que a gente até chegou a comentar sobre isso, tipo, a gente pega uma roupa, uma peça de roupa que não usava, uma joia que estava esquecida lá no fundo do armário e lembra, né? Eu uhum, acho que tem esses aspectos benéficos, às vezes uma coisa que a gente deixou parada ali e retoma, né? Então eu acho que essa já trazendo algumas ideias ali para as pessoas começarem a entender mais ou menos do que se trata essa retrogradação, né? O que que você acha? sim. Porque é bom pensar, né? Porque eu acho que o mais injustiçado dos planetas retrógrados é sempre o Mercúrio, né? Quando fala de Mercúrio retrógrado, todo mundo já entra num surto coletivo. Uhum, Mas é legal a gente refletir que não é porque um planeta vai ficar retrógrado que assim tudo vai dar errado. E uhum, não é sinônimo de coisa dando errado. É uma uhum, fase de reflexão realmente. E como você deu esse exemplo, é uma fase de resgate de coisas também, né? uhum, Durante esses períodos retrógrados, é muito interessante a gente perceber tudo aquilo que a gente tem feito e ver como que isso começa a ser, às vezes traz atenção para algo que a gente não estava dando atenção propriamente uhum, dita, sabe? E isso sim, de todo não é negativo. É uhum, meio que retomar o assunto ou para finalizar ou para fazer melhor, sabe? Eu sim, não vejo assim de todo negativo um movimento retrógrado, principalmente o Mercúrio, que é o mais assim de uhum. todos eles, né? Sim, ele é o mais próximo de nós, né? Então acaba impactando. Então, Exato. esses astros que estão mais longe, ou até os invisíveis, é mais difícil, né, da gente perceber. Às vezes a Sim. gente nem percebe muito, às vezes, sei lá, não tem algum planeta pessoal ou aspectando, às vezes fica mais difícil mesmo de enxergar, né? Às vezes diz mais respeito ao coletivo mesmo. É. Então, eu até estava lembrando também quando você estava falando que o Cris do Astrology Podcast, ele relacionou muito a retrogradação da Vênus em Leão com a volta do filme da Barbie, né? Que foi uma revisão ali, uma retomada de um ideal ali de beleza e agora sobre um outro olhar, né? Uhum. Também teve aquele outro filme, ai, como que foi com a Lindsay Lohan, que também fizeram uma outra versão. Então também essa retrogradação às vezes é isso, né? Uma retomada, uma Sim. revisão lança de novo, né? Então eu acho que Sim. isso pode ser bem interessante também, né? Então Uma segunda chance, de repente. é tipo uma reforma mesmo, né? Então, acho que é isso. E até pensando em Mercúrio, eu acho que a gente entender que muitas vezes, o Mercúrio, né, pensando assim, que ele representa a nossa mente. E a nossa mente, ela é feita basicamente de passado. Então, o tempo Uhum. inteiro, a nossa mente, ela funciona no passado. Então, quando a gente está realmente atenta, eu acho que isso traz mais Sim. consciência, sabe? Então, eu acho que é tipo, é natural olhar para trás. A gente está o tempo inteiro olhando para trás. Não tem como não. Só que eu acho que esses momentos eles ficam mais evidentes, né? Muito mais. Muito mais. Então acho que é isso. Então, eu acho que a gente vamos começar falando sobre cada um dos planetas. O que que você acha?
Vamos, porque é bem interessante que cada um deles pode trazer, porque como você falou, é, a maioria deles que a gente vai falar, a gente vai perceber mais no coletivo, né? Sim. A âmbito social, a âmbito coletivo, exceto o Mercúrio, né? Que tá vindo logo aí. Uhum. A gente sente mais a âmbito pessoal e também social com coisas próximas, né? No nosso dia a dia. Então é Sim, interessante a gente sim. ver tudo que pode acontecer. Sim, e eu acho que é pensar também que, por exemplo, às vezes esses assuntos eles se misturam dependendo do nosso mapa. Tipo, por Sim. exemplo, eu tenho ascendente em peixes, ou eu tenho ascendente em Sagitário. A casa 7 é regida por Mercúrio. Então, às vezes, a retrogradação de Mercúrio, ela vai trazer uma retrogradação de, sei lá, relacionamentos. Uhum, Então, às exato. vezes, né? Porque às vezes a gente fica, não, a Vênus é retrógrada, então só vai trazer assuntos de Vênus. Mas para cada pessoa é muito específico, né? Então isso é uma Uhum, coisa que a gente estava falando antes também, já dando algumas dicas. Sempre que tem algum astro retrógrado, é interessante a gente olhar no nosso mapa a casa que esse astro está retrogradando. Então, sei lá, Saturno em Áries, a casa que eu tenho Áries, mas também as áreas da minha vida que são regidas por Saturno. Então, no caso, Saturno é regido, ele rege Capricórnio, Aquário, até eu até considero exaltação. Então, olharia até o signo de Libra. Às vezes, se você uhum, tem planetas também, então planetas em Capricórnio, em Aquário também. Eu acho que todos esses pontos, então, de alguma forma refletem, né? Então, eu sim. acho que isso pode ser uma boa forma de entender mais, de se aprofundar nesses temas que podem ser vistos, que podem vir à tona. E que mais? Que mais que você acha que a gente pode, né, para se aprofundar? Eu acho que isso que você trouxe é bem completo, assim, porque ter uma noção tanto de um entendimento mais básico quanto desse entendimento um pouco mais completo, né, do mapa como um todo. Porque Uhum, a gente vai ver que não existe muita variação de signo, digamos assim, né, que a gente vai ver que vão ter os planetas retrógrados, mas é interessante a gente ver como que tudo vai se conversar, né? uhum, Principalmente a âmbito individual, cada um olhando o próprio mapa para ver como que isso pode impactar nos uhum, próximos meses, né? sim. Vamos começar falando sobre qual? Hum, o que já tá ou o que vai vir? Não sei, Eu, o que que você acha? vamos falar sobre Saturno. Já que a gente começou, abriu Saturno, começando falando sobre Saturno, né? Então, Saturno é esse último astro visível a olho nu. Então, a gente pode pensar nessas representações. Ele naturalmente já vai falar sobre estruturas. Então, às vezes é mais sim, difícil, assim, vamos dizer, para as pessoas comuns, a não ser que você tenha ascendente, né? Ou seja, regido por Saturno. Então, podem ser mais coisas mesmo exteriores, né? Não é um planeta sim, pessoal. Então, tende a trazer mais reflexões, mais revisões. Então, ele está no signo de Áries, que é esse signo bélico, né? Então, e a gente está nesse contexto ali de conflitos, de guerras. Então, às sim. vezes a retrogradação é muito bom a gente frear, por exemplo, essas ações do Trump, por exemplo, né? Eu acho que Uhum. então seria tipo a gente pensar que muitas vezes, às vezes até Marte também é retrógrado, é bom, porque tá parando de fazer besteira, vamos Dá uma dizer assim. desacelerada, né, no ritmo das coisas. Uhum. Aham. Sim. Eu acho que o que você vê assim nos reflexos do Saturno retrógrado? Você acha que ele pode impactar mais diretamente? Você vê mais no âmbito coletivo mesmo? Eu vejo num âmbito mais coletivo, porque a gente está vendo que desde que Saturno entrou em Áries, esses conflitos, né, vieram mais à tona, porque o planeta das estruturas, o planeta de responsabilidade, né, tá vindo agora nesse signo que pede um certo impulso, uma autoridade, um controle, um poder. E daí, essa energia, ela meio que é oposta, né? A energia de Saturno com a energia de Áries é um tanto quanto oposta. Agora eu vejo que a gente ficou esses 6, 7 meses nessa experiência ali, né? Com Saturno em Áries, e agora ficando retrógrado, dá para a gente entender, refletir de repente tudo isso que está acontecendo, né? A intensidade do que está acontecendo, os propósitos das coisas que estão acontecendo no coletivo, né? Como que estão direcionando o poder, né, a posse, o controle, a estrutura das coisas. Eu acho que
cada vez mais, e enquanto mais a gente ficar inserido nessa energia do Saturno retrógrado agora em Áries, que vai ficar até novembro, né? A gente anotou dia 28 de novembro. Eu acho que dá para a gente entender em coletivo, né? A gente vai perceber para onde que as coisas estão caminhando e o que a gente, como sociedade, como coletivo, pode de repente questionar, sabe? Pode de repente ir atrás de algum tipo de mudança ou de cobrança, né? Porque Saturno fala Uhum. de cobranças, como que a gente, como coletivo, consegue cobrar mais posicionamento, mais estrutura dessas Sim. pessoas, né? E eu também penso num nível mais individual, o quanto é interessante a gente Sim. refletir como a gente lida com o nosso próprio tempo, sabe? Porque eu vejo esse Saturno em Áries, até por conta dessa oposição, assim, né, de elementos que você trouxe, isso, Uhum. ele de alguma forma, essa ação mais impulsiva, mais imediata, essa ação acelerada, né? Então, às vezes, eu Uhum. acho que a gente até comentou nisso quando o Saturno ingressou em Áries, do quanto é a gente querer construir as coisas muito rápido, e isso não funciona. Então, eu acho que é Exato. esse momento de rever, cara, tô fazendo as coisas que não tá adiantando, não tá chegando em lugar nenhum. Então, eu acho que Sim. num nível individual a gente perceber como tá lidando com o tempo, às vezes olhar ali as coisas que planejou e ver, isso aqui não vai fazer sentido, isso aqui não vai funcionar. Não Uhum. adianta todo dia eu querer fazer tal coisa, não tenho, eu acho que Saturno em Áries é muito a gente compreender os limites da nossa energia, sabe? Sim. Então, eu acho que é uma reflexão importante, assim. Tem algo a mais a nível individual que você vê importante para Saturno em Áries, essa revisão? Sim, disso que você falou, eu vejo muito essa coisa do também se perceber responsável por aquilo que a gente está fazendo para a gente, sabe? As Uhum. atitudes que a gente está tomando, as decisões que a gente está tomando, o que a gente está buscando, né? Porque se Ares fala muito sobre o impulso, a ação, a iniciativa, é esse momento agora de tomar mais responsabilidade sobre essas coisas, ou então se a gente está realmente sendo responsável por aquilo que a gente está fazendo, e também aquela coisa de será que isso que eu estou fazendo, que eu estou me propondo a fazer, é de fato responsável tanto comigo quanto com o outro, sabe? Uhum. Porque uma das coisas que eu lembro que a gente comentou, como a gente não chegou a fazer, né, sobre Saturno em Áries, mas a gente comentou entre si sobre esse período, muito dessa coisa que a gente tem visto também. Do abuso de poder, de autoridade de algumas pessoas com o próprio trabalho, sabe? Uhum. Excedendo isso e a gente vendo as pessoas sendo cobradas, né? A gente viu muito essa coisa das bets acontecendo, né? A gente está vendo muito essa questão de influenciadores sendo cobrados pelo posicionamento deles, né? O que que eles Uhum. estão divulgando, qual o propósito disso, é responsável com as pessoas que consomem. Então, eu Uhum. vejo que a nível pessoal, dá para a gente olhar nisso também, sabe? Se o Uhum. que eu faço no meu dia a dia, eu estou sendo responsável, estou agindo de uma forma responsável comigo mesmo fazendo isso, se isso também, de repente, não prejudica outras pessoas que estão no meu Sim. entorno, sabe? Responsabilidade coletiva também, né? Eu acho que é Exato. pensar nisso, qual que é o impacto disso que eu tô fazendo? Porque às vezes a gente pensa, não, ai, eu tô fazendo uma coisa aqui pra mim, mas é um mal só pra mim. Será mesmo? Uhum, Será que você não está impactando e está influenciando negativamente todo mundo? Então, acho que às sim. vezes é um pensamento, né? A gente olhar para isso também. E acho que Ares, ele traz essas questões dos jogos, como você comentou. Penso também na questão das Forças Armadas, militares, as guerras, né? Esses Uhum, assuntos que são arianos, a questão das autoridades, né? Ares exalta o sol, então tudo que envolve uhum. autoridade, celebridade, né? Essa questão, Isso. acho que são esses assuntos que vêm bem à tona. E num nível individual, acho que é isso mesmo, essa autoridade sobre nós mesmos. Então, às vezes, a gente está sendo meio tirano, está sendo meio Uhum. opressor, tá sendo meio fascista com nós mesmos, sabe? Esses microfascismos ali do dia a dia. Então, às vezes, Nossa, Saturno, sim. né? A gente entende, porque a gente é regida por Saturno e, cara, agora eu não lembro quem que falou isso, qual professor meu, mas assim, quando a gente é regido por Marte e Saturno, a gente é o nosso pior inimigo. O Aham, pior, o pior exatamente. mal somos nós. Então, assim, não tem nada Uhum, comparado ao mal que a gente faz com nós mesmas, né?
Então, só me veio isso à mente agora, né? De Saturno em Áries, você acha que tem mais? Ah, e eu acho que é interessante também olhar os movimentos de Marte sempre, né? Onde está Marte. Sim, Então, Marte agora está em Virgem, depois vai para Libra, tudo. Então, sempre também fazer esse acompanhamento do Marte, que ajuda, né? A sim. entender mais os reflexos. Tem alguma coisa mais de Saturno em Áries que você acha que é importante a gente dizer? Seria interessante individualmente olhar onde a gente tem esse signo, né? Porque daí a gente pega esse tema e vê o que encaixa, né? Fala dessas questões de responsabilidade, tomar responsabilidade sobre algumas coisas. Então, olhar no mapa aonde a gente tem o signo de Áries, porque vai ser a área da nossa vida onde a gente ou está precisando assumir responsabilidade por algo que de repente a gente está negligenciando, ou então perceber se a gente não está abusando do nosso poder, da nossa, sabe, da nossa autoridade naquela área. Então, a gente vai observar e ver se a gente não está sendo, como você falou, tirano, fascista, controlador em áreas específicas da nossa vida que a gente precisa, opa, agora com esse Saturno retrógrado, puxar o freio, tomar a sua responsabilidade e tirar o que a gente está colocando em excesso em cima do outro de repente, né? Eu Uhum, acho que no dia a dia é mais fácil a gente perceber esse movimento, que é um movimento mais social, né, coletivo, dessa forma. Olhar em uhum, qual área da vida a gente tem o signo de Áries e dar uma refletida o que que a gente está precisando fazer. Porque daí uhum. fica mais simples, né? Sim. Outra coisa que eu ia te perguntar, não sei se você tende a ver isso também, quando tem esses movimentos retrógrados, você vê como uma introspecção maior também, porque eu acho que assim, Saturno ele já está muito relacionado com introspecção, com reflexão profunda, com esse planejamento a longo tempo. Eu acho que ele já tem muito dessas características. Ele é muito lento, sabe? Uhum. Mas eu acho que você também tende a olhar, né, não só Saturno, mas todos os astros mais internos mesmo. Você vê mais esse movimento interno também? Vejo, não só, né, esses sociais e coletivos, mas os pessoais principalmente. A gente percebe que naturalmente é assim, né? No Mercúrio retrógrado, por exemplo, a gente percebe que a gente tem mais momentos de querer ficar quieto, de repensar mais coisas, ou então a gente acorda num dia que a gente não quer interagir, ou então que a gente percebe que pessoas ao nosso redor estão mais quietas também. E eu acho interessante tirar esse tempo, sabe? Porque a Uhum, gente está numa vibe hoje em dia de tipo, a gente não tem tempo para nada, a gente não tem tempo para silenciar, a gente não lembra de fazer isso, né? E uhum, nesses movimentos retrógrados eu acho que cabe isso, eu acho que é importante. sim. É um motivo, né? É um dos motivos disso. Uhum. Não, e tudo a ver, né? Saturno sendo esse deus do tempo mesmo, a gente Uhum, cuidar desse tempo interno, né? Eu acho que Júpiter em Câncer também tá me trazendo muito isso, essa importância da vida interna. Porque às vezes, acho que Ares às sim. vezes tem muito isso, essa cultura da performance, tanto que tá. Eu vejo muito essa crítica agora, tipo, os exercícios é muito essa questão de mostrar para o outro, às vezes, e daí a gente Uhum. acaba caindo numa coisa meio de tipo, na verdade, isso tá me fazendo mal. Sabe? É, Então, às vezes o exercício não tá cumprindo com aquele propósito do bem-estar, da saúde. Às vezes é só uma coisa mesmo para ser validado pelos outros, para você ser está se visto. excedendo. Uhum, Sim. exato, Então, exatamente. então acho que é isso sobre Saturno. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Ah, e também uma das formas que a gente pode olhar também para ver se tem mais relevância, às vezes é buscar se Saturno ele é o regente da profecção, se ele é o regente da revolução solar, né? Do seu próprio mapa Sim, também. Então, a gente, por exemplo, que tem o ascendente em Capricórnio, acaba sendo mais relevante. Então, pode ser uma forma também de entender mais, né? Se tem mais reflexo, esse né? período. Uhum, Ou sim. não.